Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Compartilhando a Missão de Deus. Essa foi a lição de número 4 do nosso trimestre. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 13, versos 34 e 35, que diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a entender aquilo que são os princípios que Ele gostaria que nós vivêssemos dentro da nossa história. Vamos orar pedindo para que o Espírito Santo pudesse tocar o nosso coração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que tu te preocupas conosco. Ajuda-nos a podermos, neste momento, através do teu Espírito, entender o que o Senhor espera de nós. Fala conosco de forma tão clara que todos aqueles que estão, neste momento, conectados conosco, sejam capazes de entender o que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Existem, pelo menos aqui, 3 textos que são apresentados no nosso guia de estudos hoje, que trazem, de alguma forma, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. O primeiro deles, todos eles são textos de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 103 até a página 110. O primeiro texto diz assim: O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão, ao mesmo tempo que os pecados daquela cidade corrupta eram repugnantes a ele. Ele desejava que os pecadores pudessem ser salvos. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Ao nosso redor existem vidas que estão afundando em ruína tão irremediável e terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. A cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e apelo dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por ele? Esse texto deve realmente fazer com que nós paremos para pensar. Ele nos mostra Abraão preocupado com o pecador. Abraão não era uma pessoa que trabalhava para poder endossar as atitudes pecaminosas das pessoas que por ali se encontravam. Essas pessoas, elas estavam erradas, elas não estavam vivendo aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Mas o Senhor Deus vai agora, através de Abraão, trabalhar para que essas pessoas tenham a possibilidade de sentir o amor de Deus. Tem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de poder viver a vida cristã. Assim como às vezes nós olhamos para um animalzinho querido como esse, essa aqui é a Maia, o nosso cãozinho daqui de casa. Eu não quero beijinhos, muito obrigado. A Maia é uma graça, apesar de ser um pincher, né? Pincher é o tipo de cachorro que tem a sensação de que tem talvez, acho que uns 2 metros de altura, nada é difícil demais para ele, é um cachorro bravo, mas é uma querida. Aonde a gente anda aqui por dentro de casa, ela está indo junto. Minha esposa, ela é companheira da Cláudia. A Cláudia se mexe, ela já se mexe junto, já vai caminhando, vai andando de um lado para o outro. E às vezes a gente vê algumas atitudes desses bichinhos que são tremendas. Quando ela se sente sozinha, ela vai fazer algum tipo de bagunça. Se ela sentir que ficou para trás, que ficou abandonada ou alguma coisa parecida, se a gente tem que sair, pode ter certeza. No entorno dela, ela pode, às vezes, pegar ali um tecido e rasgar, ela pode fazer. Alguma bagunça ela vai fazer. E não é porque ela seja má. O instinto dela faz com que ela haja dessa maneira. O pecado faz isso com o ser humano. O pecado faz com que muitas pessoas acabem se afastando daquilo que é o assim diz o Senhor, daquilo que é a vontade de Deus, e acabem vivendo com o pecado de uma forma completamente alheia às noções de realidade. O pecado nos torna pessoas insanas.
vivendo de uma forma que vai nos levar à autodestruição. E o pecado, às vezes, acaba movendo pessoas com atitudes que, depois que a graça de Cristo as encontra, elas olham e dizem: meu Deus, como eu tive coragem de viver daquela forma, de agir daquela maneira. O pecado nos transforma em pessoas que vivem de forma insana. Mas o amor de Deus é um amor que é incomensurável. É um amor que é capaz de ultrapassar a barreira daqueles que, de alguma forma, têm dificuldade de poder entender a vontade do Senhor Deus para a vida deles. E, aliás, como eles poderão entender se não houver alguém que explique? Se não houver alguém que se importe, que se interesse? É bem verdade, eu estou aqui utilizando a Maia hoje aqui como uma ilustração, porque o pecado ele faz com que nós deixemos de agir através da razão. Às vezes nós agimos apenas pelo instinto. E eu me lembro de algumas pessoas com quem eu entrei em contato alguns anos atrás, que viviam dando margem a todo tipo de pecados que a carne poderia, de alguma forma, desejar, vivendo um sentimento de autodestruição. Me lembro que agora, há poucos meses atrás, recebi um contato de um rapaz, agora já um jovem senhor, mas que quando ainda bem jovem, lá no início do meu ministério, eu tive a oportunidade de poder conversar com ele, fazer um apelo para que ele se entregasse a Jesus. Ele disse: eu sou jovem ainda, tenho que experimentar as coisas boas dessa vida. E realmente ele fez tudo aquilo que o seu coração queria. Andou por caminhos de perversão, mas hoje, infectado pelo HIV, vive uma vida cheia de restrições, com grandes complicações. Quando ele me encontrou, chorou e disse: pastor, como minha vida seria diferente se lá atrás eu tivesse ouvido a voz de Deus. Hoje eu me entreguei ao Senhor, mas eu trago consequências dos meus atos insanos. O pecado faz isso com a gente. Ló tinha essa visão e por isso intercedia pelas pessoas de Sodoma. Um outro texto que aparece no nosso guia de estudos diz assim: o espírito de Abraão era o espírito de Cristo, e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida, com tal oposição ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculadamente pura. Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade pode conceder. Esse tipo de amor nós só teremos se estivermos ligados a Cristo. Abraão demonstrou esse espírito de Cristo ao interceder pelas pessoas, porque ele andava com Cristo. E quando você anda com Deus, o amor de Cristo te motiva, te inspira. Há um outro texto que ainda vai aparecer aqui da página 103 do livro Patriarcas e Profetas, que diz assim: Abraão era honrado pelos povos que o cercavam como um poderoso príncipe, chefe sábio e capaz. Não deixou de exercer a sua influência entre os vizinhos. Sua vida, bem como seu caráter, em marcante contraste com os adoradores dos ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Abraão era respeitado por aqueles que estavam à sua volta. Eles viam nas bênçãos que Abraão recebia de Deus dia a dia, eles viam a mão de um Deus invisível que o abençoava. Não é à toa que lá no capítulo 12, quando Abraão está saindo de Harã para vir para Ur dos Caldeus, ou para vir para Canaã, ele tem cerca de 70 pessoas com ele. Agora, cerca de 20 anos depois, no capítulo 18 e 19, são mais de 1.000 pessoas dentro do seu acampamento. O Senhor Deus foi trabalhando através desse homem, assim como Ele quer trabalhar através de mim e através de você. Desde que nós entendamos quem Deus é, quem nós somos e quem as pessoas que estão à nossa volta são. Deus é o Criador do céu e da terra e é aquele que ama com amor que é incomensurável. Quem sou eu? Sou alguém salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Quem são as pessoas que estão ao meu lado? Meus irmãos e irmãs que são tão amados por Deus quanto eu, mas que ainda não sabem disso e precisam saber através de mim. Por isso, eu me uno ao Deus de amor como um irmão de amor para poder mostrar que a única coisa aceitável para esse Deus é uma entrega movida também pelo amor. Vamos orar para que Deus nos ajude a viver essa realidade durante essa semana.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque tua palavra nos mostra o exemplo de Abraão. Abraão amava o pecador, odiava o pecado, mas isso fazia com que ele tivesse paciência com os pecadores e trabalhasse pela conversão deles. Ajuda-nos a podermos ter a mesma postura que ele. Que o amor de Cristo nos motive, nos inspire para vivermos uma vida de amor e dedicação pelos nossos semelhantes. Te pedimos, Pai, também pelos pedidos que foram enviados para o nosso canal e aqueles que permaneceram também junto conosco, no nosso coração. Responde de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, amanhã teremos a oportunidade de iniciar uma nova lição da Escola Sabatina, ou pelo menos um novo tema, na lição de número 5, que será Desculpas para Evitar a Missão. Eu espero por você amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe na classe da Escola Sabatina os princípios que discutimos aqui durante essa semana. Deus te abençoe, feliz sábado. Eu estudo a lição. E você?